Rafa é muito descuidada. Ao lavar suas roupas, se atrapalhou e derrubou água sanitária nelas. A reação da água sanitária com a roupa fez com que ela desbotasse. Quer saber por quê? Se liga, tá rolando a química. A Rafa sempre se mete em uma enrascada. No episódio anterior, ela deixou cair sua tabela periódica e quase se deu mal na prova de química. Desta vez, o descuido da Rafa foi tão grande que ela acabou estragando seu vestido preferido quando derrubou água sanitária nele. A água sanitária é um produto de limpeza muito eficiente ao combate de bactérias e a maus cheiros. Também age muito bem como alvejante, mas em contato com roupas coloridas é capaz de ocasionar uma descoloração da roupa. Isso aconteceu porque houve uma reação química entre os pigmentos que dão cor ao vestido e a água sanitária. Essa reação só acontece porque a água sanitária é um agente oxidante, ou seja, é responsável pela perda de elétrons de certos átomos ou moléculas. Com isso, os elétrons dessas substâncias mudam de subnível de energia, causando alteração na cor da roupa. Reações químicas acontecem o tempo todo. Quando fritamos o ovo, por exemplo, o ovo entra em contato com o óleo e com a alta temperatura da frigideira. Podemos ver a diferença da clara e da gema antes e depois, o que mostra que aconteceu uma reação. Para demonstrar uma reação, vamos fazer um experimento que você também pode fazer em casa. Vamos usar um ovo, um copo de vidro e vinagre. Coloque o ovo dentro do copo de vidro com cuidado. Agora, enche o copo com vinagre até que o vinagre cubra totalmente o ovo. Com o passar do tempo, vamos observar bolha de gás se formando na superfície da casca do ovo. A reação demora cerca de 2 dias, por isso vamos dar uma acelerada no relógio. Pronto! Agora veja só o que aconteceu. O ovo perdeu a casca e ficou somente com uma película. Além disso, ele também aumentou de tamanho. Muito interessante essa experiência que você trouxe pra gente, Amanda. A casca do ovo desapareceu porque houve uma reação química entre o vinagre e um composto da casca do ovo chamado carbonato de cálcio. Repare nas bolhas de ar que aparecem na casca do ovo. Isso é dióxido de carbono, que é liberado quando o carbonato de cálcio reage com o vinagre. Essa reação é representada assim. O vinagre reage com o carbonato de cálcio, formando dióxido de carbono, água, íons de cálcio e de acetato. O ovo permanece inteiro porque embaixo de sua casca existe uma película, também chamada de membrana semipermeável, e ela não reage com o vinagre. Como a membrana é semipermeável, acaba entrando um pouco de vinagre no ovo, e é por isso que o tamanho do ovo aumenta. Pessoal, agora vocês já sabem tirar a casca do ovo sem quebrar. Já sabemos que as reações químicas acontecem quando substâncias se juntam e formam outras substâncias. Para representar essas reações, utilizamos equações químicas. Lembra das equações que você aprendeu em matemática? Então, as equações químicas são mais ou menos semelhantes. Elas vão mostrar quais elementos participaram da reação e como essa reação aconteceu. As substâncias que estão no início da reação e que vão sofrer mudanças e transformações ao longo desse processo são chamadas de reagentes. Já as substâncias geradas a partir dos reagentes são chamadas de produtos. Quando montamos uma reação química, precisamos ter cuidado de observar se a molécula que aparece na reação realmente está presente na natureza de forma estável, como o oxigênio, que é sempre encontrado na forma de gás, como O2. Sabendo disso e ainda usando o oxigênio como exemplo, se entre os reagentes tivermos o O2 e quisermos ter como produto uma molécula que contenha somente um átomo de oxigênio, teremos que ter o dobro de moléculas nos produtos, já que não conseguimos ter meia molécula de O2 na natureza, mas isso vamos explicar melhor a seguir, quando falarmos de balanceamento de reações. Você já deve ter ouvido a gente falar de H2O para se referir à água, não é? Essa é a fórmula da molécula de água, formada por 2 átomos de hidrogênio, o H2, e um átomo de oxigênio, o O. Porém, H2O não é exatamente a água que bebemos. A água pura é conhecida como água destilada, que é uma substância constituída somente por moléculas de H2O. A água que tomamos é composta por moléculas de H2O e por um conjunto de sais como diflúor, bicarbonato, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Esses sais dissolvidos na água potável devem estar dentro de um limite de concentração.
Quando fazemos a representação gráfica de uma reação, colocamos os reagentes do lado esquerdo e os produtos do lado direito. Além disso, eles são separados por uma seta. O químico francês Antoine Lavoisier, aquele que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, formulou uma lei que diz que nas reações químicas, os elementos químicos nunca são alterados. Eles apenas se rearranjam formando novos compostos químicos, sempre dentro de uma proporção fixa. Tudo a ver com a famosa frase dele, né? Sabendo da lei de Lavoisier, dizemos que a equação química só está correta quando ela está balanceada, ou seja, o número de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomos dos produtos. Então não vai esquecer, hein? Os elementos químicos nunca são alterados e apenas se rearranjam, formando novos compostos químicos. Aqui ao lado temos a reação do ácido carbônico. Sua formação necessita de uma molécula de água e uma molécula de dióxido de carbono. Quando esses compostos reagem, formam o ácido carbônico. A fórmula da molécula de água, que agora você já sabe, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Porém, assim como o oxigênio, o hidrogênio atômico nunca será encontrado na natureza de forma estável, porque precisa se ligar a outro átomo de hidrogênio para atingir a estabilidade, formando uma molécula de hidrogênio. Quando montamos a equação da água, veja que se colocarmos somente uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, formaremos uma molécula de água e sobrará um átomo de oxigênio livre. Isso não pode acontecer, porque conforme explicamos agora há pouco, não podemos ter oxigênio atômico livre. Por isso, vamos balancear essa equação. Se temos 2 átomos de oxigênio nos reagentes, precisamos ter 2 átomos de oxigênio nos produtos. Para que isso aconteça, é necessário dobrar a quantidade de moléculas de água. Pronto! Temos os átomos de oxigênio dos reagentes e dos produtos balanceados. O próximo passo é observar se o átomo de hidrogênio está estável. Pelo visto, temos problemas. Agora temos 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e 4 átomos de hidrogênio nos produtos. Para balancearmos essa equação, temos que colocar mais 2 átomos de hidrogênio nos reagentes. Agora sim, nossa equação de formação da molécula de água está correta e balanceada. Deu para entender por que temos na equação da água 2 moléculas sendo formadas ao invés de uma só? Falamos como as moléculas se rearranjam dando origem a outras moléculas. Agora precisamos entender como os átomos se ligam, formando as moléculas. Mas você tem ideia do porquê os átomos se ligam? É bem fácil entender a ligação entre os átomos. Sabemos que os únicos elementos que podem viver sozinhos na natureza são os gases nobres, já que eles são energicamente estáveis. Ser estável quer dizer que cada um deles possui 8 elétrons na camada de valência, e isso nós já falamos no Tá Rolando a Química 4. A única exceção é o gás hélio, que encontrou sua estabilidade eletrônica com apenas 2 elétrons na camada de valência. Mas ainda assim é um gás nobre, porque não faz ligação com nenhum outro elemento. Sabendo disso, o químico americano Gilbert Newton Lewis fundamentou a teoria do octeto. Segundo essa teoria, todos os átomos tendem a se combinar até que atinjam a mesma configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Quando os átomos se combinam e atingem a estabilidade, dão origem a diferentes tipos de ligações químicas: iônica, covalente simples e dativa e ligação metálica. A ligação iônica acontece com a formação de íons. Os átomos se atraem de maneira eletrostática, portanto, um átomo sempre vai perder elétrons e outro vai ganhar elétrons. Os átomos mais eletronegativos vão arrancar os elétrons dos átomos menos eletronegativos. A ligação iônica acontece entre metais e não metais, e entre metais e hidrogênio. Um exemplo de ligação iônica é a ligação que acontece no nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Sabemos que o sódio tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. Para descobrirmos quantos elétrons existem na camada de valência deles, é só fazermos a distribuição eletrônica do sódio e do cloro. Podemos observar que o sódio tem 1 elétron e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Para que o sódio e o cloro fiquem estáveis, basta o sódio, que tem apenas 1 elétron na camada de valência, perder esse elétron. Dessa forma, sua camada mais externa passa a ter 8 elétrons. Já o cloro tem mais facilidade de ganhar 1 elétron e assim atingir o octeto. Portanto, a molécula de cloreto de sódio se forma graças à doação de 1 elétron do sódio para o cloro, o que permite que os 2 átomos se tornem estáveis. Existem 2 tipos de ligação covalente, a simples e a dativa. A ligação covalente simples acontece quando 2 átomos precisam adicionar elétrons na camada de valência. Esses átomos compartilham os elétrons, ou seja, um só elétron vai fazer parte de 2 átomos ao mesmo tempo.
A ligação covalente simples acontece entre os não metais e o hidrogênio e entre hidrogênios. A molécula de água é um bom exemplo de ligação covalente simples. Observe que o átomo de hidrogênio possui um elétron na camada de valência, e para conseguir sua estabilidade eletrônica, precisa de mais um elétron, ficando com 2 elétrons na camada de valência. Já o átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, e para encontrar a sua estabilidade eletrônica, necessita atingir a regra do octeto, ganhando 2 elétrons. Para a formação da molécula da água, cada hidrogênio divide um elétron com o oxigênio, e esse elétron passa a fazer parte dos átomos de hidrogênio e do oxigênio. O segundo tipo de ligação covalente é a dativa, também chamada de ligação covalente coordenada. Neste tipo de ligação, os elétrons sempre estão em pares. Como a Dani disse, os elétrons sempre estão em pares nas ligações covalentes. Por isso, nas ligações covalentes dativas, quando temos átomos querendo se ligar a outro que já atingiu a regra do octeto, ele compartilha um de seus pares de elétrons com o átomo que ainda não está estável. Quando temos uma ligação covalente dativa, ela é representada por uma setinha. Um exemplo de ligação covalente dativa é a molécula de trióxido de enxofre. Ela é composta por um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Na camada de valência do enxofre e do oxigênio, encontramos 6 elétrons, portanto, todos eles precisam de 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Na formação do trióxido de enxofre, o enxofre e um dos oxigênios compartilham 2 elétrons e ambos ficam com 8 elétrons na camada de valência. No entanto, ainda temos 2 átomos de oxigênio que precisam se ligar ao átomo de enxofre. Então, os elétrons do enxofre que estão em pares são compartilhados com o oxigênio. Dessa maneira, todos os átomos ficam com 8 elétrons na camada de valência. Nossa, quanta coisa pode sair de um simples descuido da Rafa! Por isso, Rafa, sempre que lavar suas roupas, tome cuidado para não derrubar água sanitária nelas. Caso contrário, a química vai rolar de um jeito que você não vai gostar nem um pouquinho. Até a próxima, pessoal!